Bacana. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar, né, mesmo após essa pandemia aí, por que que o médico ele consegue, né, trilhar aí pelo caminho do atendimento particular e fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimentos particulares e não dependem de planos ou plantões como principal fonte de renda. Já começando a explicar o porquê disso, é muito simples. Talvez muitos colegas não estejam enxergando uma grande oportunidade que existe neste momento, que foi criada exatamente por conta dessa quarentena, que é a grande demanda reprimida, né, de pacientes particulares que foi criada, né, e que cada vez mais está sendo liberada aí os lockdowns aí nas cidades, e quando isso realmente estiver tranquilo, né, de fato, isso vai gerar uma procura gigantesca nos consultórios médicos. Então, uma das coisas que a gente sempre fala aqui nos nossos conteúdos é que uma das grandes características de um médico, né, de um empreendedor, né, de um médico que quer trilhar ali pelo caminho do atendimento particular, é que ele tem que buscar ver oportunidades onde a maioria vê problema. Se você for parar para pensar, por que é uma oportunidade para o médico hoje ir para o atendimento particular, já que 85% dos médicos estão no plano? Ora, a oportunidade exatamente porque vai ter uma grande quantidade de pacientes que precisam e querem de um atendimento particular diferenciado, e se você aprender a fazer isso, você tem ali uma grande chance de ter sucesso. Então, onde todo mundo está vendo problema, quem enxerga a solução vai ter um resultado diferenciado. Então, aqui é a mesma coisa, Enquanto está todo mundo, ou pelo menos a maioria, está com medo, meu Deus, e agora? O Covid, não sei o quê, como é que vai ser? As pessoas que estão enxergando essa oportunidade, dessa demanda reprimida, então, desde lá no início, no meio do corona, a gente falou isso. Começa a construir tua marca agora, começa a utilizar a telemedicina. Quem já está fazendo isso, caramba, né, vai ter uma demanda muito grande, né, e vai fazer com que esses atendimentos particulares aí explodam. É isso, Arthur? Isso. Enfim, durante a pandemia, é só a gente imaginar que o próprio fato da pandemia ela já gera um estresse maior, né? Ela já é um fator de risco para gerar maior probabilidade de adoecimento. Então, muitas pessoas deixaram de procurar médico nesse período por causa da quarentena, né? Estão em casa ali, evitando sair, e essa demanda, né, não cessou. E, na verdade, ainda se criou uma nova, que é justamente o fato de todo esse momento de estresse, né, vivido pela quarentena. Então, muito provavelmente, a gente vai ter muito mais casos de pacientes procurando atendimento médico. E aí, o que acontece? Eu tenho até um exemplo, né, eu trabalho com emagrecimentos, né, e muitos clientes antigos que já tinham finalizado o programa, já tinham alcançado objetivos, mandando mensagem para minha secretária, querendo marcar retorno, querendo marcar um novo programa, porque, enfim, passaram aí por estresse, por esse momento aí de quarentena e desejavam ali um novo processo de emagrecimento. Então, assim como no meu nicho, né, provavelmente em vários outros nichos, né, várias outras áreas de atuação, existem pacientes com demandas reprimidas. E alguns já têm, logicamente, alguns profissionais que já nos acompanham, mas outros não. E a gente defende que a gente tem aquela máxima, né, de que no atendimento particular, o paciente ele procura o médico e não um médico. Então, se está surgindo aí uma nova demanda, né, por esse momento, e se você está construindo a sua marca para você ser visto como o médico, né, existe uma grande probabilidade de você surfar isso daí. Tá? Exatamente. Uma grande armadilha que muitos colegas estão infelizmente caindo nesse momento é por conta, de novo, do medo. Cara, o medo, ele é bom. O medo, ele é um instinto de sobrevivência que todo ser humano tem. Só que se você for parar para pensar, o medo, ele nos paralisa com o objetivo de nos manter vivos. Só que, por exemplo, nesse caso, o medo, por exemplo, de continuar ali trilhando pelo atendimento particular, se você for parado por esse medo, você vai cair na armadilha que muitos estão caindo, que é voltando para o plano, voltando para os plantões, voltando a vender a hora ali. Se você for parar para pensar, a maioria de nós, a gente aprende na nossa formação, e o mercado conseguiu entender muito bem isso, e os planos de saúde aproveitam muito bem isso, que é comprar a hora do médico muito barato. Se você for para pensar e fazer um cálculo rápido, se você ganha R$1.000 no plantão de 12 horas, sua hora ali de trabalho está custando ali menos de R$100. E aí, certo dia, eu levei meu carro numa concessionária
E aí eu fui pagar lá a revisão, aí tava lá a hora do mecânico, R$ 260. E aí eu, caramba, a hora do mecânico da concessionária vale muito mais do que a minha. E nada de errado. O mecânico tá certo, né? A concessionária, não sei se a concessionária paga aquilo mesmo para ele, mas eu que estava errado. Eu que estava errado por ter uma hora de trabalho muito baixa. Se você for parar para pensar e fizer esses cálculos também no atendimento por plano, não vai dar muito diferente disso, não. Então a gente só aprende a vender o nosso tempo. Só que o nosso tempo é um recurso escasso. Ah, então agora eu vou comprar uma casa nova, então eu vou ter que vender mais tempo. E aí a gente tem que dar mais plantão, tem que atender mais pessoas. Ah, eu vou comprar um carro novo, aí eu vou ter que dar mais plantão, atender mais gente. E isso é o que a gente chama de círculo vicioso da medicina. Uma hora o seu corpo começa a reclamar, uma hora os seus relacionamentos começam a se desfazer, uma hora a sua saúde mental começa a reclamar. Então, cuidado por conta desse medo generalizado que foi criado na quarentena por conta do Covid, cuidado para não deixar o seu ego fazer com que você abandone os seus sonhos. Então, tem colegas que estavam ali estruturando o atendimento e que, por conta do corona, deram uma brecada. Tudo bem, realmente. A gente estava num momento ali de incerteza. Mas agora, nesse momento, a gente sabe que agora é o momento da gente retomar. Agora é o momento de quem fez o dever de casa lá atrás e já estava adiantando a estruturação, o planejamento, agora é hora de começar a colocar isso em prática. Então, cuidado para você não cair nessa armadilha de desistir do seu sonho e voltar a vender tempo para o plano ou para os plantões. Bacana. Então, beleza. Se eu não vou vender meu tempo, seja com plantão, seja com um plano de saúde, como é que eu posso fazer, né, para enfrentar ali esse pós-Covid, para recuperar minhas perdas financeiras, enfim. A gente defende que existe uma outra forma de pensar, né, que o médico pode seguir, né, que é você tentar pensar em formas de aumentar o seu retorno por hora trabalhada. E a gente acredita que somente no particular, né, que você tem a liberdade de construir isso, de construir um sistema onde você consegue decidir ali as regras, né, cobrar decidir estruturar, né, um serviço de valor para o seu paciente para que você possa alcançar determinado preço, seja de consulta, de procedimentos, né, e isso seja suficiente para arcar ali com seus custos, enfim. Então, existe um conjunto de passos, logicamente, para a gente pensar mais em aumentar retorno por hora, e é justamente isso, né, que a gente abordou, né, de forma mais, a gente expôs, né, na aula 2 do CVM, né, que foi ao ar hoje. Mas, para a gente trazer aqui, né, existem 4 leis que são fundamentais do médico entender, né, quando ele vai para o atendimento particular, porque são leis, né? Se o médico não atentar para essas leis, né, infelizmente ele não vai conseguir seguir, manter ali um consultório particular de sucesso, assim, de longo prazo. Então, dentro dessas 4 leis, o que a gente pode citar? Né, o paciente ele precisa saber quem você é. Né? Não adianta você ter os melhores títulos, né? Você ser um pós-doutor, você ter grandes títulos, enfim, acadêmicos, e o paciente não saber quem você é. Então, você só atribuir ao boca a boca, né? ao falar ali dos pacientes para você construir a sua marca. Não, existem outras estratégias hoje, né, de marketing, a gente vai discutir sobre isso, que podem atuar nessa lei, de fazer com que seu cliente lhe conheça, né? Saiba quem você é. Existe uma segunda lei, né, que é que o cliente ele precisa ser encantado na sua clínica. No atendimento particular, não é só o seu atendimento que conta, né? Toda a experiência que ele vai ter na sua clínica conta. Você pode ser um pós-doutor de novo, cheio dos títulos, mas na hora que o paciente liga para marcar uma consulta com você, se ele não for bem atendido pela sua secretária, você perde consulta. É necessário criar, né, um mecanismo de encantamento, né, na sua clínica. Terceiro, na consulta, já o cliente chegou na sua consulta, é preciso criar um vínculo com esse paciente. A gente foi ensinado, né, basicamente, a fazer diagnóstico e tratamento durante uma consulta. Mas hoje já tem muita literatura mostrando que existe um outro objetivo até maior do que esses dois, né? Até, na verdade, anterior a esses dois, né? Que é importante que ele seja alcançado para que você possa ter sucesso nesses dois, né? Então, um diagnóstico adequado, um tratamento adequado. Que é justamente a criação de vínculo, a criação de confiança. Né? Senão o paciente não lhe passa as informações necessárias e nem vai seguir seu tratamento. Tem muitos colegas, né, que nos procuram justamente porque também tem grande experiência aí no mercado, mas tem taxa de conversão baixa. O que seria taxa de conversão? Um cirurgião que, por exemplo, apresenta para 10 pacientes, né, o seu procedimento, só 3, 4 fecham, 5 fecham no máximo. Dependendo do modo como você estrutura a sua consulta, existe uma probabilidade maior de você converter esse paciente, né, em tratamento e convertê-lo em um fã.
né, em alguém que vai sair dali propagando a sua marca, propagando o seu serviço, ele vai sair tão satisfeito ali com o serviço que ele quer que outras pessoas próximas a ele, que passam pelo problema que ele está passando, resolvam isso com você. E, por último, o paciente precisa seguir seu tratamento, né, seguir suas recomendações, mesmo o cirurgião, mesmo o clínico, né, existem recomendações ali que são passadas para o paciente e que, se ele não aderir, ele provavelmente não vai ter resultado, e ele não tendo resultado, ele não volta nem indica. Então, existe essa necessidade também do médico se preocupar com o pós-consulta, com o fato do paciente seguir ou não as recomendações. Então, existem essas 4 leis, que geralmente são 4 problemas, né, para o médico, mas que, pensando justamente nessas 4 leis, que a gente bolou soluções, né, formas alternativas ali, metodologias ali para o médico, para que ele possa atuar em cada uma dessas leis e possa, assim, construir um resultado diferente no atendimento particular. Exatamente. Cara, e aí eu queria explorar um pouquinho aqui a gente vai explorar um pouquinho mais desses problemas, porque talvez para alguns de vocês já seja algo óbvio, mas para a grande maioria dos colegas não é óbvio, não é tão claro. Hoje mesmo, um colega que está aqui ao vivo, né, um colega que está aqui ao vivo, entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu estou numa clínica onde os meus sócios, eu tentei conversar com eles para a gente pensar estruturar um atendimento diferenciado, onde a gente possa começar a cobrar um pouco mais e tudo mais. Cara, e a cabeça dos caras é muito fechada ainda. Não, enfim, ele respondeu para mim assim, existe um medo muito grande, né? E a gente entende esse medo, né? Por quê? Isso explica porque 85% dos médicos estão no plano. É o medo de perder, é o valor da segurança que eles querem. A gente entende isso. Agora, existe um grande perigo nisso. Primeiro, você abre mão de cobrar pelo seu serviço. Isso já é uma das coisas que a gente chama atenção. Cara, esse meu colega, por exemplo, tá aqui, eu vou falar o nome dele, o Eduardo Ditzel, né? É um ortopedista de mão cheia, fez especialização, saiu da cidade dele, foi lá para o sul para fazer uma subespecialização. Então o cara tem um currículo muito bacana. E aí ele estudou 15 anos da vida dele, juntando tudo, fez um super investimento de tempo, abriu mão de muita coisa, inclusive de estar em momentos ali importantes com a família dele. A maioria de nós, acho que se não todos nós fazemos isso, né? Por conta da medicina, né? Existe até aquela brincadeira que a gente casa com a medicina para depois casar com outra pessoa. Cara, e aí depois desses 15 anos você vai se submeter a fazer um procedimento que está ali arriscando a vida do paciente, que está em risco e que está em risco a sua profissão, para receber R$50 do plano, R$100 do plano, sabe? Se você aprender a se vender, né, de forma íntegra, você poderia cobrar 10 vezes isso, né? Sei lá, um procedimento que você ganha R$100 do plano depois de 4 meses, você poderia cobrar muito bem ali 10 vezes esse valor. E aí tem um outro detalhe, não é só o que você cobra, é poder fazer aquilo com calma. Então, quantos de vocês já teve que operar, quem trabalha com procedimento, teve que operar rápido, porque tinha que atender uma demanda muito grande. Então, e aí muitas vezes, gente, a gente não para pensar se der um errinho, uma coisinha besta, a gente joga isso tudo, cai por água abaixo, sabe? O colega clínico que está aí atendendo 30 pacientes por turno para poder ter um faturamento, isso é uma armadilha muito grande. Então, olha só, e aí tem uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês. Quantos colegas, Arthur, que a gente conhece, né, cara, que construiu todo um nome dentro do plano de saúde, sabe? Atendendo só paciente de plano. O que talvez você não enxergue, principalmente você que já está há um tempo aí no plano, é que um detalhe qualquer, uma canetada, o dono do plano, né, eles podem mudar. Por exemplo, se hoje você recebe, sei lá, R$100 por esse procedimento, ou 30, R$50 uma consulta, pode vir uma pandemia da vida, pode mudar alguma coisa no cenário econômico e o plano dizer, não vou mais pagar 100, vou pagar só 50 no procedimento. Não vou pagar mais 50 na consulta, vou pagar só 25. E eu não vou pagar daqui a 4 meses, não, vou pagar daqui a 8 meses. E aí? E aí que você fez um esforço gigantesco para construir o seu nome, a sua marca no plano, e aí a qualquer momento vem o dono do plano e muda as regras. Então a analogia que a gente faz é como se você construísse toda uma mansão num terreno alugado. A qualquer momento o dono do terreno pode chegar e dizer, ei, desocupa aí. Olha aí o tanto de tempo, quantos anos, quanto de esforço você demorou para construir essa mansão, para qualquer momento vir alguém e dizer que você tem que sair. A gente não tem nada contra o plano de saúde, a gente não tem nada contra
o serviço público, os plantões, nada disso. A gente sabe que, principalmente o serviço público, é importantíssimo, né? Se não fosse o SUS, muita gente estaria morrendo. A questão é, a gente não é contra o SUS, nem contra o plano, mas a gente é a favor do médico. A gente é a favor da valorização médica. Para quem não nos conhece ainda e não entende os nossos valores, o que a gente defende é que não importa onde o médico atue, mas que ele seja bem remunerado, que ele seja valorizado do ponto de vista de condições de trabalho, que ele possa realmente, de fato, ajudar, né, a fazer o seu melhor pelos pacientes. Então, nessa pandemia, quanto de absurdo vocês viram ou passaram de não ter EPIs, de a gente ter que se expor, né, para poder para ajudar outras pessoas. E aí, quantos de nós passou por esse dilema, né? Tipo, eu vou atender alguém e eu volto para expor minha família, e aí, o que é que eu faço? Quantos de nós passou por isso? Por que a gente passou por isso? Porque as condições são insalubres. Então, em algum momento a gente aceitou isso, né? E o que a gente defende é que a gente não deve aceitar isso. Que a gente precisa primeiro nos valorizar. Porque se a gente ficar se submetendo a isso, isso nunca vai acabar, esse ciclo vicioso tende a continuar. E aí, tem até uma frase que é atribuída ao dono da Amil, a gente não sabe se é verdade ou não, mas diz que ele falou assim, numa entrevista aí, cara, eu vi uma oportunidade maravilhosa quando eu criei a Amil. Eu vi que o médico é uma mão de obra extremamente qualificada e barata. E aí eu vi a oportunidade de criar a Amil. Enfim, e se isso é verdade ou não, não importa, mas a questão é que os planos de saúde exploram essa mão de obra nossa, que a gente se submete a vender ela a troco de banana. Então, é contra essa desvalorização que a gente é contra, tá bom? Bacana. Só que o que acontece? Como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente, basicamente, a gente aceita o plano porque ele faz, basicamente, uma captação de clientes para a gente em troca ali da precificação da consulta. Então, se a gente assumisse essa questão da captação, né, a gente já poderia ir pensando em fazer esse desmame do plano. Então, não depender do plano. Então, se a gente aprende estratégias, né, formas de captar o seu paciente, a gente acredita que seria um grande caminho. E o que acontece? Muitos médicos, né, eles têm algum tipo de... às vezes, até uma ideia negativa em relação ao marketing. Né? O marketing, basicamente, o que a gente defende é simplesmente você falar para o mundo quem você é. Você comunicar para o mundo a sua marca. É você comunicar para o seu potencial paciente, né, através das suas redes, através enfim, do seu atendimento, através de toda e qualquer forma de comunicação, que você é um médico que tem conhecimento, que tem habilidades, que tem ali ações dentro da sua clínica que podem ajudá-lo a resolver determinado tipo de dor específica ou ajudá-lo a alcançar determinado tipo de sonho. Então, como o paciente ele vai buscar a marca do médico no consultório particular, se ele não faz marketing, se ele não executa nenhum tipo de estratégia, né, para fazer essa comunicação, né, do que ele resolve com o paciente não vai saber quem ele é. Um dos grandes pontos que a gente defende aqui, né, que essa construção de marca, né, ela pode ser assumida por você. Né? Você pode fazer um estudo do seu público-alvo, começar a fazer conteúdos ali que mostrem para o seu público-alvo. Você tem capacidade de resolver as suas dores, enfim, retirar as suas dúvidas, de resolver ali as suas objeções, né, seus medos em relação ao seu tratamento. Então, através desse processo de construção de marca, né, você tende a alavancar em muito os seus resultados. A gente defende, né, tem uma máxima do empreendedorismo, você pode ter um nível de prosperidade só com um produto bom. Então, digamos que você é tecnicamente muito bem conceituado, e você tem um bom produto e você consegue atingir um nível de prosperidade com isso. Você pode atingir um nível de prosperidade mesmo que você não tenha um produto muito bom, mas se você faz um bom marketing. Então, se você foca bastante em estratégias, né, de mostrar ali o seu produto, né, para um grande número de pessoas, né, você pode fazer um bom número de vendas e ter um certo faturamento. Quando você junta um bom serviço com um bom marketing, bingo, você tem ali uma super possibilidade de prosperidade. Existe ali um livro, né, que a gente gosta muito, né, que é um livro que se chama Via Expressa dos Milionários. Né? Ele defende que os milionários eles praticamente constroem algo que eles praticamente são recompensados, né, por isso que eles construíram. Eles atingem uma prosperidade mais como um meio de recompensa, enfim, pelo fato de eles estarem ajudando muitas pessoas. Então ele defende ali que existe uma via lenta, né, onde as pessoas vão estudar, Faz analogia aí com o médico. Vão vender ali a sua força de trabalho, né? O médico vai vender ali a sua força de trabalho, beleza, vai ser remunerado por isso e vai construir ali um patrimônio em cima disso. Mas ele defende que a via dos milionários, né, é uma via que ela não pensa na retribuição pelo esforço com a sua formação. Ele pensa o seguinte, como é que eu posso gerar valor, né, gerar o máximo de valor por um maior número de pessoas? Pense comigo, quanto que merece ganhar uma pessoa que descobrir agora uma vacina para o coronavírus? Quanto que merece ganhar alguém que descobrir ali um tratamento para o câncer?
né? Então, são pessoas que merecem ser milionárias. Então, quanto maior o número de pessoas que você ajuda e quanto maior for a qualidade dessa ajuda, né, maior vai ser a sua recompensa, maior vai ser a sua remuneração, maior vai ser a riqueza que você vai gerar. Então, a gente depende muito isso, né? Que você estruture ali um serviço que, de fato, gere bastante valor para o seu paciente e que você, através de medidas de marketing, através de algumas medidas de gestão, né, dentro da sua clínica, você consiga mostrar isso para o maior número de pessoas. No plano de saúde, geralmente você só tem o volume, né? Mas passa ali batida essa questão do valor, né? Passa ali batida essa Do questão resultado, né, cara? do resultado. Então, a gente entende que é no atendimento particular que você consegue fornecer os dois, tá? E o marketing é uma das grandes ferramentas para você alavancar essa marca, alavancar essa possibilidade de mostrar o seu conteúdo para mais pessoas, tá? E na Arthur, próxima aula, pode falar. rapidinho. E aí, eu queria só trazer a analogia lá da mansão no terreno alheio. Quando você constrói a sua marca através de um serviço e de estratégia de marketing, uma vez que você constrói a sua marca, esse vai ser o seu maior ativo. Porque não importa se você está numa clínica sua, se você está numa clínica de alguém, a gente tem cases que tenha, né, esse perfil de pessoas que nem clínica tem, como é o Luiz, né, a entrevista que a gente fez, que a gente disponibilizou lá no nosso canal. Ele não tem clínica, mas é um cara que construiu a marca dele, porque tem um serviço e estratégias de marketing bem consolidadas. Ou você que tem clínica, que quer ter o seu próprio local também. Então não importa se você está trabalhando, se você é clínico, se você é cirurgião, se é pediatra, GO, quando você cria a sua marca, cara, é algo que você vai conseguir, é um ativo, né? Não sei se vocês sabem a diferença de passivo e ativo. Passivo é tudo aquilo que você gasta, que você perde dinheiro. Um carro, por exemplo, que você compra só para passear, é um passivo. Você gasta dinheiro com ele. Agora, se esse mesmo carro você usa ele para trabalho, se você aluga ele para alguém, ele vira um ativo, ele traz dinheiro para você. Então, a sua marca, o maior ativo do médico é a marca. Então, quando você cria essa marca, e aí você começa a criar o círculo virtuoso da medicina, que o Arthur vai falar um pouquinho mais agora. Seguindo um pouco mais essa questão das leis, né? Então, a gente falou dessa questão da captação, a gente falou da questão, eu espero que tenha ficado claro aí essa questão da importância de executar estratégias de marketing, estratégias de comunicação da sua marca para o seu público. E aí, à medida que você vai construindo isso, você vai aumentando demanda, né? Então, quanto maior a demanda, maior é o preço que você pode cobrar. Então, são dois fatores, a gente até fez um vídeo, assim, uma aula bem completa sobre isso, sobre os dois maiores fatores que afetam o preço que você vai cobrar na sua consulta. Primeiro é a demanda, né? E segundo, o valor que você gera. Então, quanto mais valor você gera na sua consulta, quanto maior a experiência que você proporciona para ele, seja com a sua equipe, seja com o ambiente na sua clínica, seja com a sua consulta, seja com os processos ali na sua clínica, né, com o pós-consulta. Então, quanto mais valor você gera para esse paciente, maior é o preço que você pode cobrar. Só que não adianta você fazer toda uma clínica, fazer toda uma construção gigantesca e você não ter demanda. Então, se você só faz essa questão, só se preocupa em estruturar um serviço muito grande, mas não executa o marketing, esse quesito aqui da parte da demanda fica baixo. Então, o grande ponto aqui é você atuar nos dois. Aumentar pensar em estratégias para aumentar ao máximo a quantidade de valor que você gera para o paciente, né? Seja com a sua equipe, com o seu ambiente, com os processos que você desenvolve na sua clínica, seja com a sua consulta, e desenvolver estratégias de marketing para aumentar a sua demanda. Então, quanto maior demanda e quanto maior o valor, maior o preço de consulta. Quanto maior o preço de consulta, maior o valor que você recebe por hora trabalhada. E quanto maior o valor que você recebe por hora trabalhada, mais você consegue ter qualidade de vida, você consegue estabelecer ali um tempo de trabalho. Não necessariamente você precisa ter aquela rotina louca do médico de 12, 14 horas de trabalho, né? Tem estudo segundo demografia médica que o médico trabalha, eu não lembro exatamente. 60% trabalha mais de 40 horas por semana e em torno de 30% acima de 80 horas por semana. Então é muitas horas. O médico ele até tem uma boa remuneração, né? Vamos botar assim, comparado com as outras profissões, porém, às custas de muito trabalho. Então, às custas de um valor de hora trabalhada relativamente até baixo, comparado com algumas outras estratégias, profissões, enfim. Então, o que a gente defende aqui é que você valorize a sua hora trabalhada, aumentando a demanda a partir de estratégias de marketing e aumentando o valor que você oferece na sua clínica para os seus pacientes a partir da clínica, a partir da sua consulta e a partir do pós-consulta. Cara, e eu acho que é interessante, antes da gente passar para o segundo ponto, é que uma vez que você aprende a captar, né, a atrair esse cliente, esse paciente, esse potencial paciente, acabou, porque você não vai precisar mais submeter ao plano, ao convênio,
né, aos plantões. E o grande lance, se a gente pudesse só comparar, é isso. Você precisa aprender a fazer marketing e atrair seus clientes. Porque quando você faz isso, pronto, você pode precificar o valor do seu serviço. E aí você se livra dos convênios, né? Bacana. E aí, só para aprofundar um pouquinho mais nessa questão do encantamento, né, da clínica, a gente já falou também na aula 2 do CBM hoje, né, os fatores que mais influenciam, né, numa clínica que encanta os seus pacientes. Né? Mas só para recordar aqui, o ambiente, né, que geralmente as pessoas mais focam, né, que mais acreditam que é o fator de maior influência ali no encantamento do paciente, a gente coloca ele como terceiro colocado, né? Não quer dizer que não é importante, mas antes dele, é muito mais importante ainda que o ambiente são as pessoas. Tá? Você provavelmente já deixou de ir em determinados locais pelo atendimento que você recebia. Então, não adianta a estrutura ser muito bonita, né? A estrutura cai por terra se você não receber um tratamento à altura, né? Desde o atendimento telefônico da sua secretária, desde a recepção do paciente na sua clínica, né? Desde o pós-consulta, às vezes até no intra-consulta, né? Lá na minha clínica a gente tem um POP, né? Um procedimento onde durante a consulta, a secretária leva ali um café, leva ali uma água, ou um café, ou um chá, e leva ali alguns mimozinhos, ali, umas castanhas, umas frutinhas bonitinhas, para gerar esse efeito de encantamento. São medidas simples, são coisas simples que você pode pensar em de que forma você pode agregar ali um valor, né, um serviço a mais, para que você possa gerar esse efeito de encantamento no seu paciente. Show de bola. E aí, Arthur, a gente tem uma pergunta que é muito recorrente, né? Por que uma pessoa que tem plano vai no particular? E aí eu acho que isso responde, né? É essa experiência do particular que ela não tem no plano e ela paga por isso. O cliente de relacionamento paga por isso, né? O grande ponto é que muitas das vezes o colega acaba deixando de fornecer essa experiência. Recentemente, por exemplo, eu tive uma experiência, né, num médico, num atendimento por plano. Enfim, foi tudo muito papo, né? Eu cheguei em 6 minutos, eu fui atendido, já fui direcionado, não teve nenhuma estratégia ali de encantamento nesse processo. Eu cheguei, a secretária me perguntou, me fez algumas perguntas básicas ali de dados, né? Não demorou para eu entrar, beleza, eu entrei, falei com o médico, a consulta demorou 6 minutos. Quando incluindo o procedimento, né? Incluindo o procedimento, saí e, enfim, finalizou ali a minha experiência naquela clínica. Então, beleza, era algo mais pontual, que poderia ser resolvido de uma forma mais rápida, beleza, mas existem vários pontos aí que poderiam ser ajustados. Por exemplo, quando eu mandei uma mensagem para o consultório do colega, na verdade eu liguei, né, para o consultório foi uma clínica, né, um atendimento pontual, uma dor no ouvido que eu tinha, liguei para uma clínica, pedi para marcar uma consulta. E ela falou, olha, marcação de consulta é só por WhatsApp. Eu, mas você, por exemplo, não já tem acesso ao sistema? Sim, mas não pode marcar? Não, só por WhatsApp. Eu, tá bom. Aí desliguei o telefone e fui e mandei mensagem para o WhatsApp. Então, são pequenos processos, né, coisas simples, que poderiam ser utilizados para encantar e, na verdade, muitas das vezes desagregam. Muitas vezes o médico faz o contrário. Então, o foco é como que eu posso, ao longo de toda a jornada do meu cliente, encantá-lo. Por exemplo, no atendimento telefônico, o que você poderia treinar a sua secretária para que ela atendesse aquilo e só o atendimento telefônico já gerasse o efeito de caramba, que clínica diferente. Por exemplo, olha, o nosso atendimento é por WhatsApp, mas como você está ligando, eu não vou deixar de atender você. Um exemplo, né? Aí outra, ela perguntou, qual é o melhor horário para você? Eu falei, opa, já melhorou. Eu falei, e à tarde? Ela, poxa, mas a gente só atende de manhã. Eu, então, para que me pergunta? Então, de que forma você pode treinar ali sua secretária para que com perguntas, né, ela mostre ali atenção, mostre cuidado. Minha secretária, ela é treinada para puxar todo e qualquer tipo de assunto que ela possa puxar durante o atendimento telefônico. Ela não precisa ser invasiva, mas, enfim, o paciente perguntou como é que funciona o trabalho do doutor. Ela passa ali seus minutos ali explicando, o doutor não sei o quê, o doutor faz isso. Tem uma outra dicasinha rápida que você pode fazer. Execute o seu tratamento com a sua secretária, com a sua equipe, ou com um parente da sua equipe, né, se for o caso, para que ela entenda exatamente qual é o serviço que você oferece. Porque quando o paciente ligar perguntando mais informações, ela vai ter propriedade. Então, digamos que ela tem uma dor muito forte, e você consegue resolver essa dor muito forte da sua secretária, né, na hora que ela for falar de você, né, no atendimento telefônico, ela vai falar com muito mais propriedade, com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, uma vez que ela teve, né, a dor resolvida pela sua atuação. E aí ela vai entender, vai ter propriedades até técnicas ali para dizer que, enfim, como foi o processo. Tá? Se de repente não for o caso, né, se você sei lá, um urologista e a sua secretária não tem nenhuma queixa ali que você possa utilizar, trate ali o pai ou um parente que tem alguma dor e que você possa
A partir desse tratamento, mostrar para ela exatamente o que você faz na sua clínica, como é o seu tratamento, como é o seu modo de falar, de lidar com o cliente. Então, não adianta também você querer que sua secretária trate bem o seu cliente se você não consegue ter uma boa relação ali com os seus funcionários, com os seus pacientes. Então, você sendo o maior exemplo, né, você consegue fazer um treinamento desse muito mais efetivo. Cara, eu lembro que a gente falou, não sei se a gente já falou agora nessas lives, né? A gente falou que quando você encanta, quando você supera as expectativas do paciente, ele fala bem de ti para uma, duas pessoas. E quando é o contrário, quando você desagrega, ele fala mal de você para 10 ou mais pessoas, né? Então isso funciona, isso é verdade. Então, às vezes a gente pensa que não, mas principalmente com as redes sociais, se você faz um desserviço para o paciente, cuidado, ele pode, obviamente a gente pode processar essas pessoas e tudo mais, mas é uma dor de cabeça que a gente pode evitar, né? Beleza. A gente já falou do marketing, que é um ponto, o segundo ponto é a clínica que encanta, e o terceiro ponto é uma consulta que converte um paciente em fã. E mais do que isso, que converte em mais procedimentos, né? Em mais fechamento de procedimentos, em mais fechamento de programa de acompanhamento, se você trabalhar com isso. E olha só, o grande lance é que a gente só aprendeu a parte de diagnóstico e tratamento. Então, o atendimento médico, né, tanto a consulta quanto a pós-consulta, a gente defende que é o ápice da experiência do cliente. Beleza, você fez um marketing diferenciado, conseguiu atrair esse paciente para o seu consultório. Ótimo, parabéns. Sua secretária está bem treinada, todos os POPs ali bem estruturados, ela conseguiu encantar ali o paciente na sua clínica. Beleza. Agora, nada disso vai funcionar ou vai funcionar bem se chegar no seu atendimento, no seu consultório, e esse paciente não tiver uma experiência realmente surpreendente com você. No nosso método, né, no nosso curso do CVM, o nosso grande diferencial é que a gente ensina o que a formação médica não ensina tradicional, né? A gente ensina não só habilidade de comunicação, mas a gente incluiu no nosso método, né, habilidades que vão além disso. Então, conexão inconsciente, programação neurolinguística, conceitos de copywriting, né, que a gente meio que adequou ali. Copywriting, para quem não sabe, é palavras que vendem, né? É comunicação persuasiva. Então a gente adequou essa persuasão essa comunicação mais persuasiva para os passos de uma consulta. A chance do paciente fechar um tratamento quando ele passa por uma comunicação de um médico que está ali persuadindo ele o tempo todo, que está criando conexão com ele o tempo todo, que está gerando nele emoções positivas, que está sendo empático o tempo todo, concorda que é muito maior do que um médico que é impessoal, que só foca ali na parte mais, digamos, física, mais orgânica da coisa, como o Arthur passou lá, né, com o colega, só foi na parte, não, isso é tal coisa, a gente vai resolver fazendo tal coisa. Beleza, resolveu o problema? Resolveu. Mas... Ele foi cordial, ele foi bem educado, foi totalmente... Opa, meu amigo, o que eu posso lhe ajudar? Foi educado. Ele não foi grosso, né? Ele foi cordial. Então, para além muita gente acha que a habilidade de comunicação é ser cordial, é chamar o paciente pelo nome, é atender na porta. Não, tem técnica para isso, tem técnica. Assim como um dia você aprendeu a técnica lá da sua especialidade, como o GO aprendeu a fazer parto, o cirurgião aprendeu a fazer ali uma colecistée ali no triângulo de calor, se eu não me engano, que agora eu tô... O pediatra que aprendeu ali os marcos do desenvolvimento. Enfim, existe técnica para se comunicar também. Eu tenho me debruçado sobre a literatura e sobre, não só do ponto de vista teórico, mas prático também, sobre comunicação nos últimos 3 anos. Então, a gente condensou isso nesse método, né, no nosso curso. Então, a gente tem tido ótimos feedbacks dos nossos alunos, né? Não só do ponto de vista de fechamento de procedimentos ou fechamento de programa de acompanhamento, mas realmente de feedbacks dos pacientes, né? Dos pacientes saírem da consulta agradecendo, né? Realmente falando, minha nossa, sabe? Tipo, que atendimento diferenciado. Isso envolve o pós-consulta também, né? O programa de acompanhamento intensivo que a gente já falou também na semana passada. O paciente, ele espera ser bem atendido, né? Só que ele não espera ser extremamente bem atendido no pós-consulta. Então, o programa de acompanhamento é algo também que vai gerar esse encantamento com certeza. Tem um livro que ele embasa um pouco isso que a gente fala aqui, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E duas leis desse livro são, primeiro, faça sempre mais do que é lhe pedido. Então, se você, por exemplo, na consulta, se o paciente espera que termine ali o atendimento na consulta,
ofereça mais. Então, o programa de acompanhamento é um over-delivery, é algo a mais que ele não está esperando. E a segunda lei é um ganha-ganha. Por que a gente defende o atendimento particular? Porque nesse modelo que a gente defende, ganha o paciente, que vai sair muito bem atendido, vai ter o problema dele resolvido, vai criar um relacionamento com o paciente, e ganha o médico, que teve a possibilidade de fazer um atendimento como ele sempre sonhou na medicina, de fato ajudar essa pessoa a ter resultado e ser bem remunerado por isso. É um ganha-ganha. Então, essas duas leis aqui embasam um pouco do que a gente fala aqui. É isso, Arthur? Sidney, dá um exemplo, né, do que seria uma dica prática aí para essa questão da consulta e da conduta. Né? A gente falou aqui de toda a importância, mas só para ficar exemplificado, né, o que você já poderia começar a implementar de imediato para já deixar gerar no paciente um efeito na consulta de um encantamento, né, de superação das expectativas dele. E aí eu posso falar daqui a pouquinho também da parte do programa de acompanhamento. Show de bola. Vamos lá. Se a gente puder, toda vez que a gente vai escolher uma dica prática sobre o método, eu escolho a parte do segundo passo, que é explorar. Por quê? Porque o momento de explorar tanto a questão orgânica, física do paciente, a dor que ele está sentindo é importante. Obviamente, se ele está com a dor, ele precisa sair dali com ideia do que ele tem e com tratamento para aquilo. Mas, para além disso, a gente defende que você explore também a parte emocional desse paciente. Porque, por exemplo, quando a gente estuda um pouco sobre comunicação, Arthur, a gente descobre que o paciente ele só procura o médico, né, de cada 10 sintomas que ele tem, ele só procura o médico em 1. Então, em 9 sintomas, 9 dores, digamos assim, que ele sente, ele não procura o médico. Ele vai na farmácia, ele fala com a mãe, fala com o filho, fala com o vizinho, fala com o curandeiro, se for, dependendo da região do país, fala com o pajé, se for aqui no norte, né? E aí, em um desses sintomas, ele procura o médico. E sabe por que ele procura o médico em um desses sintomas? Porque alguma preocupação, algum medo fez com que ele procurasse o médico. Então, explorar esse medo é extremamente importante para aumentar a satisfação do paciente na experiência da consulta. Então, o médico, sim, como é que a gente faz isso? É basicamente perguntando. Então, fez ali, durante a anamnese, você pergunta, qual é a sua maior preocupação? Foi isso que ele fez me procurar hoje? E aí a pessoa vai dizer, né? E aí, uma dica bônus para fazer jus aqui ao livro, né? Fazer mais do que sempre lhe pedem, é você perguntar do paciente o que ele espera de você. E como é que você espera que eu te ajude? Aí ele vai dizer, porque na maioria das vezes a gente pensa, poxa, eu preciso dar um diagnóstico, eu preciso dar um diagnóstico. Será que a gente precisa dar um diagnóstico sempre para o paciente em uma consulta, principalmente numa consulta de primeira vez? Nem sempre a gente vai conseguir. Então, às vezes, é melhor você não correr o risco de errar o diagnóstico e criar na cabeça do paciente um diagnóstico errado, do que você dizer, olha, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre o seu caso. E obviamente, não deixar o paciente com aquele sintoma, né? Tentar fazer alguma coisa para diminuir aquele sintoma. Na maioria das vezes, isso pode ser muito melhor do que você tem tal coisa, eu vou te prescrever um medicamento, e aí depois, na semana seguinte, o paciente não melhora, procura outro médico, e aí o outro médico descobre que era um outro problema, e aí como é que você fica? Você fica em maus lençóis, você perdeu esse paciente para sempre. Saber do paciente, do que ele espera de você, é fundamental. Então, você pode estar preocupado com o diagnóstico, mas o que ele quer, na verdade, é que você prescreva uma medicação para diminuir a dor, é que você peça um exame. Então, se o paciente vira para você e fala assim, não, doutor, eu quero que você prescreva, quero que você só me diga, por exemplo, no caso do emagrecimento... Se isso é câncer, não. Tem muito esse medo, né, de uma doença mais séria. Se isso é grave ou não. E aí você está ali de frente de uma coisa que você tem uma convicção muito grande de que não é, você fala, olha, de acordo com o que a gente conversou e pelo que eu lhe examinei aqui, provavelmente não. Uma das coisas que a gente fala é que a gente nunca deve dar certeza para o paciente, né? Na medicina e no amor, nem sempre nem nunca, né? Então, nunca dê certeza e nem nunca tire a esperança do seu paciente, né? Então, mas essas são as duas dicas práticas aí para você realmente encantar esse paciente durante a sua consulta. Vamos lá, programa de acompanhamento intensivo, né? Que seria um sistema que a gente bolou pensando no pós-consulta. Eu vou dar um exemplo do meu caso, né? Que é de trabalhar com emagrecimento, mas você pode pensar no seu caso, enfim. Tem 2 modelos, né? Que você pode trabalhar com programa de acompanhamento. Tem um modelo que você oferece para todo mundo, ou seja, dentro da sua consulta, você terminou a consulta, você marcou um retorno em 20, 30 dias, você pode fazer um acompanhamento mais de perto desse paciente,
nesse período, né, do D1, imediatamente assim que ele sai no dia seguinte ao que ele sai da sua clínica, ao dia do retorno. Então, nesse período, você pode estar treinando a sua secretária para perguntar como é que está o peso, como é que está, se ele está se sentindo bem, se ele encontrou a medicação, se ele fez o exame, enfim, se ele já está tendo algum tipo de resultado, se ele está tendo algum tipo de dificuldade em relação à conduta que você passou. Então, basicamente ter uma preocupação com o pós-consulta, com o fato dele ter ou não uma dificuldade com o tratamento, se ele conseguiu, de fato, aderir ao tratamento, né, fazer determinada medicação ou procurar, se você, por exemplo, encaminhou para uma fisioterapia, será que ele marcou essa fisioterapia? Ele não marcou, provavelmente ele não vai melhorar. Se ele não vai melhorar, provavelmente ele não vai voltar na sua clínica. Então, e às vezes o paciente não volta só por vergonha, né, Arthur? Ele não conseguiu fazer a fisioterapia e não volta por vergonha. Então, no emagrecimento também isso é muito comum, né? Ah, nem fiz a dieta, nem deu. E aí, não vou voltar lá no médico, porque, enfim... Ele vai me brigar. Vai me brigar. Então, existe esse primeiro modelo, né, que você oferece para todo mundo, pode até cobrar um pouquinho a mais pela sua consulta, e aí, para todo mundo que aparecer na nossa clínica, você faz esse tipo de serviço. E existe um segundo modelo, que é o que você oferece à parte. Então, ao final da minha consulta, eu chego para o paciente e falo, olha, a gente tem 2 formas de conduzir o seu emagrecimento. A gente pode fazer um modelo mais aberto, onde eu vou te passar aqui talvez aqui alguma medicação, se for o caso. Você vai passar aqui com a minha nutricionista, ela vai te passar uma dieta, né, dentro de uma estratégia aqui que eu bolar. E você vai voltar daqui a um mês, daqui a um tempo, para a gente avaliar. Beleza, essa é a metodologia aberta. Eu bolei aqui um sistema de acompanhamento intensivo. Se você quiser que a gente faça, que a gente fique mais próximo de você, se você tiver uma dificuldade ali de disciplina, de adaptação a dietas, a gente bolou aqui esse sistema onde a gente vai estar mais próximo de você. Então, eu vou lhe passar aqui, em vez de uma só dieta, a gente vai fazer um ciclo de estratégias. Então, você vai começar com uma dieta X, depois eu vou trocar para uma outra, depois eu vou trocar para uma outra, depois eu vou trocar para uma outra, porque a gente sabe que as dietas têm ali adaptação, e aí, quando a gente faz esse acompanhamento mais de perto, eu consigo fazer retornos mais frequentes e a gente consegue ir trocando e avaliando as estratégias e decidindo ali qual que está tendo mais resultado e seguir de acordo com o resultado. E aí, fora isso, você vai ter consultas frequentes aqui, tanto comigo quanto com a minha nutricionista. Eu tenho aqui uma enfermeira, que ela também faz alguns procedimentos estéticos. Eu ofereço nutricionista, enfermeira, os retornos, os procedimentos com a enfermeira, é isso. E um grupo de acompanhamento. Isso. E aí eu vou ter aqui um grupo de acompanhamento, onde a minha secretária ela vai estar diariamente perguntando, tendo contato com você, querendo saber seu peso, querendo saber se você está bem em relação à dieta que foi prescrita. Né? Logicamente, se for uma dieta mais branda, né, que ele não vai perder tão rápido, eu dou uns passos maior para também não gerar essa ansiedade. Então, eu vou conduzindo esse paciente de uma forma bem mais próxima. Então, você é corresponsável, né, pelo resultado dele, né? Exatamente. Então, ele começou com uma dieta. Eu passei um medicamento ali que ele está tendo um efeito colateral, um enjoo. Eu geralmente já tento antever essa dificuldade, né? Já tento avisá-lo que, olha, esse medicamento pode dar enjoo. Tá? Se der, você já me avisa que a gente vai fazer isso ou isso. Então, o paciente já vai sabendo, né? Então, é totalmente diferente dele não saber que aquilo gera um efeito colateral, fazer a medicação e começar a sentir aquilo, ele gera um efeito de surpresa negativa. Né? E essa surpresa negativa é bem... É um dos motivos dos pacientes não voltarem, né? Tipo, esse remédio não está funcionando, em vez de fazer bem, está me fazendo mal. Esse médico não sabe nem o que ele fala. Então, quando você está nesse acompanhamento mais de perto, você consegue avaliar essas possíveis alterações e tomar condutas. Se de repente, ou o seu tratamento não estiver dando certo, ou seja, não estiver dando resultado para o paciente, ou se estiver dando resultado, mas estiver gerando muito mais efeitos colaterais. E o programa já inclui os retornos. Então, eu falo exatamente isso. Então, através desse pacote, sei lá, você vai cobrar ali, você vai, logicamente, avaliar os custos, né, que você vai ter com a sua secretária, com a sua enfermeira, com a sua nutricionista, com possíveis colaboradores ali, e aí você pode já ter um acordo prévio com esses colaboradores, se você já vai dar um percentual para eles ou vai pagá-los conforme o atendimento, né, e você já estima ali mais ou menos quantas vezes ele vai com esses profissionais e você já coloca isso no preço, já embute isso no preço do pacote. E aí você embute ali as suas consultas de retorno e embute ali o sistema de telemonitoramento pela sua secretária. Então, telemonitoramento, seus retornos e possíveis serviços extras. Você soma tudo isso daí, bota uma margenzinha ali, bota um valor de parcelamento alto. Eu geralmente recomendo que você parcele para o seu paciente em 12 vezes. E aí você calcula o quanto que, se ele parcelar de 12 vezes, quanto que você vai ter de prejuízo aí. E aí você aumenta isso no preço, né? O quanto você vai pagar de imposto. Aí você junta tudo isso daí e você orquestra ali uma apresentação. Ontem a gente até falou um pouquinho, né, dos passos de uma apresentação que você pode fazer para aumentar essa probabilidade de venda e você oferece para o seu paciente. Geralmente, né, isso tende a gerar um efeito na cabeça do paciente de caramba, é um protocolo, né, é um protocolo do Dr. Arthur, o protocolo da doutora Tainá,
né? É um protocolo de emagrecimento, um protocolo de tratamento de tal coisa, do doutor. Então, a conduta, beleza, você vai seguir a conduta baseado lá na parte técnica, na parte das evidências. Mas a forma de você conduzir isso, você pode envelopar isso, que pode aumentar a probabilidade do paciente seguir, pode aumentar o relacionamento com ele, e você ainda pode cobrar um pouco mais por isso. Tá? Então, o programa de acompanhamento... Em algumas especialidades, os colegas já fazem isso, né, Arthur? Sim. Geriatra, pediatra, enfim, o próprio endócrino. Só não faz de forma sistematizada e não cobra por isso. E não então, monetiza. Beleza, eu não me sinto à vontade de cobrar. Tudo bem, então aumenta o preço de consulta, né, e já fala para o seu paciente essa sistematização. Então, olha, eu vou te perguntar a cada 3 dias como é que está a sua pressão, como é que está o seu peso, como é que está o seu... Enfim, como é que está isso, isso e isso. E aí você já gera nele a percepção de que não é simples uma simples pergunta, é um acompanhamento mesmo. Então, muitos pacientes relatam, né, lá na clínica, às vezes a gente não faz nada demais, as condutas são as mesmas. O que o professor, é isso que o médico tem que ter em mente. A parte técnica, ela raramente muda de um médico para outro. Né? As evidências estão aí. Hoje em dia você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo. Então, você não muda muito. Não é a parte técnica que vai diferenciar se o médico vai super estourar ou não. É a parte emocional, é esse envelope que você vai colocar. É o modo como... É a experiência que você vai proporcionar. O relacionamento, né, cara? Isso gera um relacionamento gigante, né, cara, com o paciente, né? Lá na clínica é muito visível quando senta um paciente na recepção de programa de acompanhamento e quando senta alguém que não fechou o pacote, que está só no modelo aberto. O paciente que fechou, a secretária conversa, a secretária já sabe, porque a minha secretária também ela é muito boa, assim, ela tem essas habilidades e ela foi muito bem instruída nesse sentido de Lídia, o máximo que você conseguir apoiar o paciente, o máximo que você conseguir, e se isso tiver que... Enfim, ela conhece muitas das vezes o paciente até mais do que eu. Então você imagina, ela está no dia a dia ali perguntando, opa, tudo bem, conseguiu fazer dieta hoje? Aí a pessoa vai falar, poxa, hoje não deu, briguei com meu marido, meu trabalho não foi legal, não sei o quê. Aí a Lídia já dá uma palavra de apoio, de ajuda, enfim. Se for o caso aí, até uma parte psicológica, né? Se tiver alguém da parte da psicologia na sua equipe, também poderia ser. Então, ela cria meio que um laço de amizade mesmo. A Lídia a minha secretária recebe muito mais presentes na minha clínica do que eu. Mas também, enfim, a gente recebe convites, né, de aniversário, casamento, enfim. Os pacientes, eles se sentem muito mais, eles criam esse relacionamento, né? Enfim, você tende muito mais a acreditar em alguém que você conhece, que você tem um relacionamento, do que alguém que você não conhece. Então, se você tem ali, trabalha com um procedimento, uma cirurgia cara, né, ou enfim, que tem um valor agregado maior, né, digamos assim. Você tem um procedimento de 4, 5 mil reais. Você simplesmente jogar isso na cara do paciente é totalmente diferente de você criar todo um trâmite, um passo a passo para você apresentar o seu preço. Existe um processo disso daí, né, onde você pode aumentar esse nível de relacionamento, para aumentar esse nível de confiança, né, de vínculo, para você poder aumentar mais a sua taxa de fechamentos. Então, se você tem mais conversão de tratamento, se você tem mais adesão de tratamento, se você tem mais indicações, esses 3 parâmetros aqui garantem resultados exponenciais na sua clínica. Porque você está atendendo para uma pessoa que você atenda, essa pessoa tem resultado, e aí ela indica para mais 2, né? E aí isso vai gerando esse crescimento exponencial. Essas mais 2 vão indicar para mais 2, que vão indicar para mais 2, então você vai tendo um crescimento... O crescimento é em PG, né? Não é em PA. Isso, em PG, e aí você pode, com o tempo, ir aumentando o preço de consulta. Né? Então, eu comecei na minha clínica com R$300 de consulta, eu e um outro profissional, né, que fazia essa parte psicológica e tudo mais, né? Acabou chegando conseguindo até dobrar esse valor à medida que você vai conseguindo juntar todas essas estratégias. Tá? De quanto seria interessante um programa de acompanhamento intensivo? Geralmente 3 meses. Geralmente 3 meses e divide em 12. E aí depois disso fica fazendo o acompanhamento mais aberto. Então, a lógica do acompanhamento intensivo é, por exemplo, se ele vai ter que passar por um processo de mudança muito brusco, a gente tem, por exemplo, orientado alguns alunos aqui que trabalham com demência. Então, no início do diagnóstico da demência, tem toda uma mudança. Né? A família vai ter que se adaptar, o paciente vai ter que adaptar ali a medicação, a parte da psiquiatria também pode acontecer isso, a parte de emagrecimento também, cardiologia, enfim, a maioria das especialidades clínicas que envolvem o início de uma estratégia, vai haver toda uma mudança de hábitos e de comportamentos ali para o paciente. Então, vai ser mais difícil, né? Então, nesse início, né, nesses primeiros 3 meses, você oferecer um programa desse, né, você tende a facilitar a vida do seu paciente. Agora, se ele já está totalmente, enfim, já atingiu o resultado, ele só quer meio que uma manutenção, tem paciente que eu, de fato, também nem apresento o programa. Então, o paciente, já tem, ele veio mais para uma orientação aqui, para saber uma coisinha ou outra aqui,
sobre alimentação, sobre prevenção, aí beleza. Também não vou sair oferecendo pacote, sendo que o paciente não tem essa total indicação. Mas 3 meses ali de acompanhamento Isso já vai é variar algo bem também de interessante. especialidade para especialidade, né? Arthur, um médico de início de carreira conseguiria implementar isso que a gente falou isso hoje? Pois é, a ideia é, por que não? Né? Eu consegui implementar isso sem método. Imagine você tendo um método. Imagine você tendo ali um passo a passo estruturado que já foi validado por outros profissionais, que a gente já sabe que aumenta essa conversão, que aumenta essa adesão, que aumenta a indicação. Então, se você tem esse passo a passo, enfim, se você não tem, já tem gente que executa e tem resultados, imagine tendo. Então, eu não vejo, enfim, razões de alguém que, mesmo no início de carreira, não possa construir a sua marca e possa ir tendo sucesso no atendimento particular. Logicamente que algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais, outras pessoas vão ser um pouco mais rápidas, às vezes depende da especialidade, tem especialidades que são mais chamativas, tem outras que não são tanto, mas dependendo do modo, se você estuda ali as dores, se você aborda as dores, se você aborda os sonhos do seu paciente, você consegue acelerar isso muito mais, tá?